Uma forte explosão atingiu a cidade e todo o céu se encheu de fumo. O autocarro viajava rapidamente por uma autoestrada movimentada ao final da noite. Um passageiro de um autocarro jurou que muitas pessoas morreram devido a sismos subaquáticos e erupções vulcânicas, e agora até a cidade teve de ser evacuada. De repente, a menina sentada ao seu lado disse que se tinha esquecido de levar comida e que a compraria quando chegasse. Mas o rapaz respondeu que todos os estoques das lojas tinham acabado. O valor total dos bens será provavelmente de centenas de milhares de milhões. De repente, o tipo que estava sentado no banco de trás disse que a perda de mantimentos e todos os desastres naturais são apenas metade do problema, porque o fim do mundo está a chegar. O homem disse que se este for realmente o fim do mundo, então está ansioso por isso, pois todos serão iguais. Luke começou a pensar na frase do homem e franziu o sobrolho. Afinal, o tipo vivenciou pessoalmente essa igualdade. Numa vida anterior, Luke era um mensageiro comum, quando de repente a sua vida virou de cabeça para baixo. Um apocalipse ocorreu devido a uma libertação anormal de energia solar. A pressão atmosférica aumentou acentuadamente. A crosta terrestre começou a mover-se e monstros escondidos no subsolo vieram à superfície. Agora as pessoas viviam num mundo de extrema escassez de mantimentos e sacrificavam tudo, até por um pacote de massa instantânea. E então Luke renasceu novamente um mês antes do apocalipse. A menina chegou perto do rapaz e disse que tudo aquilo a assustava muito e queria pedir-lhe um favor. O rapaz, sem a ouvir, disse que tinha coisas mais importantes para fazer e foi-se embora. Perguntou-se o que é mais importante durante o apocalipse. E quando se apercebeu que tinha mantimentos, dirigiu-se para um grande edifício. Na sua vida anterior, Luke perdeu tempo à procura de mantimentos e desta vez decidiu preparar-se com antecedência. Ao entrar no local, o guarda disse-lhe que se atrasasse, seria descontado metade do seu salário diário. Quando o mundo acaba, o chefe de Luke foge e o seu salário anual é desperdiçado. Por causa disso, o rapaz achou que nada aconteceria se permitisse levar a comida como compensação. Abriu o seu subespaço com confiança. Um grande número de produtos foi detectado imediatamente e o rapaz guardou tudo automaticamente. À medida que Luke desenvolve as suas capacidades espaciais, tudo à sua volta pode ser colocado num espaço cúbico super grande. Claro que isto proporciona mais comodidade na hora de obter comida gratuita. O tempo está congelado no subespaço e os alimentos permanecerão frescos, independentemente do tempo que forem armazenados. O tipo ficou comovido com o facto de que finalmente não teria de comer porcarias como na sua vida anterior. Luke pensou que depois de reunir tantos mantimentos, poderia finalmente respirar de alívio. De repente, ouviu-se a voz de um homem a pedir que a mercadoria fosse retirada, e logo as pessoas entraram pela porta. A sala estava vazia e o homem gritou para o tipo onde tinha ido tudo. Luke, com bastante calma, fechando o subespaço, disse que foi ele quem levou tudo. O patrão gritou de raiva para que o tipo fosse apanhado e todos começaram a correr na sua direção. Então Luke disse que não se atrasaria mais e saltou para o portal. Os homens não conseguiram perceber onde o tipo tinha desaparecido e olharam em redor. Entretanto, Luke, voando para fora do portal, aterrou habilmente atrás da parede deste edifício. O salto dimensional foi a sua segunda habilidade, que lhe permitiu mover-se pelo espaço num alcance de 3 metros. Num apocalipse, com esta habilidade, um tipo pode penetrar em edifícios abandonados para encontrar mantimentos ou escapar. Estendeu a mão e disse que a missão de compras gratuitas estava concluída. De repente, chegou uma notificação ao telefone, feita para evitar o pânico. De repente, o telefone continuou a vibrar fortemente e o tipo olhou surpreendido para o ecrã. Uma rapariga chamada Stella ligou-lhe e ele ficou chocado. Luke atendeu o telefone e a voz preocupada da rapariga fez-se ouvir ao telefone, dizendo que o rapaz estava a tentar esquecê-la. A rapariga perguntou onde estava a masculinidade de Luke e como se podia sentir segura perto dele. O rapaz respondeu rudemente à rapariga e ela começou a ficar indignada. Então Luke disse calmamente que assim que regressasse a Xandu iriam conversar. Começou a pensar que viveu com Stella durante 5 anos no apocalipse e se não fosse Luke, ela teria morrido de fome. Olhou para o telefone com desprezo. Um diálogo surgiu na cabeça de Luke, onde a rapariga perguntava por que é que ele voltava de mãos vazias. O homem disse a Stella que agora Luke é inútil e são só os dois. Stella impediu-o, dizendo que o tipo só morreu porque já não tinha utilidade. E ela também disse ao rapaz que se ele lhe seria útil dependia do que ele fizesse hoje. Na sua vida anterior, Luke foi tratado de forma muito injusta e confiou na pessoa errada. E o tipo estava determinado a vingar-se disso.
Luke estava cheio de raiva. Queria que sentissem uma dor 1000 vezes pior. O tipo suspirou e disse que as outras coisas só podem ser compradas com dinheiro, o que significa que têm de ser conquistadas. Ligou para o gerente e concordou em vender a casa por metade do preço. No entanto, o rapaz esclareceu que precisava de dinheiro agora. Stella exclamou que estava à espera de Luke há muito tempo, ao que o rapaz simplesmente passou, dizendo-lhe para sair do caminho. Brad começou a gritar com Luke, que lhe permitiu vender a casa e que se certificaria de que o rapaz não veria o sol amanhã. Luke agarrou rapidamente o homem pela garganta e ergueu-o no ar. O tipo atirou Brad para o chão com toda a força e disse-lhe ameaçadoramente para tentar. Stella tentou impedir Luke e gritou-lhe para largar o homem. O rapaz bateu na bochecha da rapariga e ela voou para o chão. Brad, ofegante, pediu a Luke que o largasse, e o rosto do homem já estava a ficar azul por falta de oxigênio. Aí o rapaz respondeu que não se devia preocupar, pois não morreria tão facilmente. Luke largou o homem e Stella correu imediatamente na sua direção. A rapariga começou a gritar para Luke pedir desculpa. Caso contrário, não veria o casamento. O tipo virou-se na direção deles e eles correram com medo. O homem disse a Luke que iria comprar a sua casa e perguntou-lhe o que o rapaz achava disso. Raciocinou que Luke era um tolo, porque a sua casa valia mais de 1 milhão, e ele estava a vendê-la por apenas 700 mil. O rapaz respondeu que concordava, mas precisava do dinheiro agora. Ao assinar o contrato, Luke pensou que poderia escolher qualquer casa para si, desde que ousasse viver nela. Embora Chengdu tenha passado por vários desastres naturais, um terremoto não acontecerá em breve. Foram feitos anúncios oficiais e a vida continua calma. De repente, Luke viu um anúncio de um empréstimo com juros elevados e parou. O tipo ligou para o número e descobriu se podia hipotecar o seu imóvel através de uma escritura de propriedade. Leu o anúncio e o homem disse que a casa de Luke não parecia valer muito. Luke perguntou ao homem quanto poderia pedir emprestado aqui. O homem respondeu que o valor máximo era de 500 mil, mas primeiro precisava de deixar um certificado de propriedade. Luke disse-lhe para não se preocupar e que dali a uma semana devolveria imediatamente o dinheiro. O homem disse que desde que penhorasse a escritura de propriedade da empresa, tudo o resto seria negociável. Recebeu imediatamente uma mensagem a informar que 600 mil haviam sido depositados na conta do tipo. Nesse momento, Stella disse que só queria assumir a sua própria casa. De repente, viu um homem e perguntou a Brad se era Luke. O homem confirmou as palavras dela e decidiram segui-lo e ver o que o rapaz estava a fazer. Luke recordou que muitas publicações comerciais faliram devido ao fluxo da água do mar e à forte geada. O rapaz também tinha ouvido dizer que a suíte presidencial estava bem equipada e era boa ideia usar este local como base. Embora muitos armazéns já estejam vazios, há pratos e ingredientes quentes suficientes. O rapaz foi recebido pela gerente do restaurante chamada Abby e perguntou-lhe como podia ajudar. Luke disse que queria reservar 1000 mesas para o banquete, o que surpreendeu muito a rapariga. Ela pensou que aquele jovem com maneiras tão magníficas devia ser uma espécie de homem rico. Luke respondeu que hoje o depósito é de 500 e deixou que entregassem tudo na morada especificada. Só o custo da preparação está estimado em 500 mil, mas a oportunidade de comunicar com pessoas ricas vale a pena. A rapariga perguntou como se deveria dirigir ao rapaz. E depois perguntei-lhe se estava a planear um casamento. Luke estava feliz por ter 10 milhões de refeições, pagas com um depósito de 500 mil. Abby naquele momento pensou que quem se casasse com ele teria muita sorte. De repente, Stella veio ter com ela e perguntou-lhe o que aquele homem tinha acabado de fazer aqui. A menina esclareceu que era Luke e que este era o seu noivo. Abby explicou o que aconteceu e questionou-se por que razão pessoas como Stella atraíam pessoas ricas. A rapariga e Brad ficaram chocados porque Luke tinha dinheiro para reservar um banquete de 10 milhões. Abby explicou que as pessoas ricas gostam de esconder a sua identidade, por isso só a revelam no dia do casamento. Brad perguntou-se se Luke era realmente assim tão rico. Então, Abby mostrou-lhes que o tipo acabara de pagar 500 mil rublos. Brad perguntou à rapariga quem poderia convidar para tal banquete. Perguntou-se o que deveriam fazer, ao que Stella respondeu que precisava de tomar a iniciativa. Ficou feliz, pois nunca tinha imaginado tal cenário na sua vida. E, inesperadamente, isso iria acontecer precisamente por causa dele. O tipo, sentado à mesa, escreveu no telemóvel um anúncio de venda de uma casa e pensou logo num plano de como gastar o dinheiro. Ficou muito confuso, pois entendeu que sem um empréstimo todo o seu plano seria inútil. O Luke tirou muitas fotografias e os valores dos empréstimos diminuíram ou aumentaram.
recebeu uma notificação no seu telefone a informar que os fundos tinham sido aprovados e creditados. Alegre, deitou-se na cama, mas de repente deu um salto, pois lembrou-se que ainda precisava de comprar um monte de coisas. Pegando no telefone, começou a procurar lareiras, carvão sem fumo e blocos de gelo. Compreendeu que o número das suas compras determinaria se o tipo sobreviveria. Depois de ligar para um número, Luke interessou-se por carvão sem fumo. Depois de marcar outro número no seu telefone, descobriu sobre os cubos de gelo. Descendo a rua, as raparigas encontraram-no, acenando-lhe em saudação. Aproximando-se da rapariga, disse que ela tinha saudades dele. O rapaz perguntou com raiva por que é que ela estava entediada. A senhora disse sarcasticamente que ele era muito estúpido. Stella agarrou a mão do rapaz e pediu-lhe que a ajudasse, uma vez que não se estava a sentir bem e por isso gritou com ele ontem. O rapaz afastou-se das raparigas, dizendo que estava muito ocupado e não podia sair com ela. A rapariga ficou muito chocada com as palavras do rapaz e achou que ele se estava a comportar de forma arrogante. As senhoras entraram rapidamente num táxi e seguiram o rapaz. Quando o tipo chegou ao seu destino, um homem encontrou-o. Apertaram as mãos em saudação. O homem começou a elogiar a sua fábrica, tentando atrair um cliente valioso. O rapaz concordou e disse que primeiro iria transferir o depósito de um valor, e depois de estar pronto, daria o resto do dinheiro. O homem perguntou por que é que o jovem precisava de tanto gelo e ofereceu-se para cooperar no futuro. O tipo estava prestes a sair e disse que daria para a caridade. Luke saiu. O homem ficou apenas para ver o táxi sair. Quando o homem estava prestes a sair, chegou outro táxi e ficou surpreendido ao ver aparecer alguém sem marcação. As raparigas saíram do táxi e Stella fez logo uma pergunta sobre o rapaz que acabara de lá passar. O cavalheiro admitiu o que Luke fez. Ambas as meninas ficaram incrivelmente chocadas. A senhora de cabelo curto descobriu se o rapaz lhe tinha dito o que faria com tanta coisa. O homem lembrou-se do que estava a falar e contou logo tudo às meninas, ao que ficaram ainda mais chocados. Nesse momento, o tipo foi até um prédio qualquer. Ao entrar, percebeu que era um restaurante e lembrou-se que na vida anterior nunca veio cá porque estava muito ocupado. Sentando-se a uma mesa vazia, começou a olhar para o menu. Na última página, o tipo viu um grande ponto de interrogação. A empregada disse que este prato foi preparado pessoalmente pelo chefe do restaurante musical. Luke disse que parecia interessante. Numa vida passada, no início do apocalipse, uma força estranha provocou mutação em muitas criaturas. A cobra monstruosa do livro, que aparece no meio de uma inundação, faz lembrar a cobra mutante que o tipo encontrou na sua vida anterior. No entanto, em vez de mutação, prefere chamar-lhe atavismo. De repente, uma rapariga aproximou-se de Luke e disse-lhe que ele era o chefe do restaurante. Ao vê-la, o rapaz ficou muito surpreendido e nem queria acreditar no que via. Era a chamada Hell Chef Mary. Na sua vida passada, ela teve a magia culinária de transformar a decomposição em comida. Luke perguntou-se se deveria ter medo que uma senhora tão bonita pudesse envenenar a comida. O rapaz experimentou o prato e admirou-o, mas não podia confiar nela durante o apocalipse. Chloe disse a Stella para não se esquecer das irmãs quando se casasse. Luke chegou ao bar, que era o cofre de ouro de Xandu. Pensou que algum tipo rico deixou lá 2 milhões e nem viu como era o Abalone. No entanto, quando o apocalipse chegar, tais lugares não existirão, e Luke não se quer arrepender de não ter visitado aqui, tal como na sua vida anterior. As raparigas caminharam ao lado do rapaz e perguntaram-lhe por que é que não bebia. No entanto, não lhes prestou atenção, pois o seu olhar pousou na rapariga sentada ao seu lado. Servindo uma bebida alcoólica num copo, a senhora disse que esta rapariga estava aqui pela primeira vez, uma vez que o rapaz a traiu. O seu ex-namorado não dormiu com ela, mas traiu-a com uma velha. Era óbvio que era completamente desprovido de gosto. De repente, esta rapariga começou a beber um copo inteiro de bebida sem parar. Então, ela perguntou com segurança se Luke estava livre. Ela começou a incomodar o rapaz e a perguntar-lhe se concordava em passar algum tempo. As meninas apoiaram a sua decisão, e de repente, Stella chamou a atenção para elas. A menina e a irmã ficaram furiosas por Luke a estar a trair. Nessa altura, o rapaz convidou a bêbada para sair, e ela achou que ele foi muito corajoso. Pegou-lhe na mão e correram escada acima. Stella e Chloe gritaram para o rapaz parar. Luke e a rapariga correram para o primeiro quarto vago no chão. O rapaz começou a explicar-lhe sobre as 2 raparigas que começaram a persegui-los. De repente, a menina começou a dizer, envergonhada, que era a primeira vez. Então, Luke deu-lhe uma bofetada e disse-lhe para acordar.
Disse-lhe também para estocar comida e não sair. Além disso, as pessoas obcecadas pelo amor não deveriam ir a estes sítios. Por isso, o rapaz sugeriu que a rapariga se esquecesse. Luke achava que era raro ter tal oportunidade, e partir assim era realmente uma grande perda. No entanto, com Chloe e Stella, hoje claramente não há hipótese. Os trabalhadores perguntaram a Luke se tinha medo que o gelo derretesse, uma vez que não havia câmara frigorífica no armazém. Abrindo caminho por entre a multidão, Brad disse a Stella que o rapaz alugou um grande armazém nos subúrbios e comprou muitos aparelhos grandes. De repente, Chloe voltou a sua atenção para os trabalhadores e perguntou se aquilo não era um banquete daquele hotel. Perguntou a Stella o que achava do rapaz que a pediu em casamento de repente. Assim, a rapariga disse que mesmo que Luke pedisse casamento, não concordaria e pediu a Chloe que a levasse até lá. Ela perguntou a Luke com confiança por que é que ele estava a comprar tantas coisas e o que estava a acontecer. Depois o rapaz perguntou se a rapariga o podia ajudar a mudar as coisas e disse que assim que terminassem contaria tudo. Stella ficou surpreendida porque não poderia fazer este tipo de trabalho porque se iria tornar uma senhora rica. Chloe disse então que talvez isto fosse um teste para ver se estava apta para ser sua esposa. Ao ouvir estas palavras, Stella disse imediatamente a Luke que não era assim tão maricas e concordou em ajudar. Ela pensava que para se tornar uma senhora rica é preciso ser bem educado e, se uma rapariga passar neste teste, Luke vai certamente casar com ela hoje. E Chloe, naquele momento, pensava que todas as pessoas ricas são muito lascivas. E se ela não pode tornar-se esposa de um rapaz, então pode tornar-se uma amante. E Lucas, naquele momento, raciocinou que o trabalho não deveria ser desperdiçado, porque uma grande quantidade de alimentos poderia ser desperdiçada, porque demora muito tempo. No final do dia, finalmente terminaram e o tipo anunciou isso com segurança. Stella ficou indignada com o facto de mudarem as coisas de manhã para a noite sem descanso e disse que assim que se tornasse esposa do rapaz, se apropriaria de todo o dinheiro para si. Chloe disse que os blocos de gelo que transportavam pesavam aparentemente mais de 50 quilos. A rapariga pensou que já que o teste tinha acabado, então por que é que os convidados ricos ainda não tinham aparecido? Nesse momento, Luke deu dinheiro aos trabalhadores pelo trabalho realizado e disse que iria transferir o restante dinheiro um pouco mais tarde. Os homens agradeceram alegremente ao tipo. De repente, uma rapariga aproximou-se de Luke e perguntou-lhe se o rapaz queria dizer alguma coisa. Depois o rapaz agradeceu e disse que não haveria pagamento e ela podia ir. Stella disse alarmada que talvez ele estivesse a brincar e que os convidados chegariam agora. Luke virou-se para ela e disse que devia muito dinheiro e mesmo que quisesse, não conseguiriam viver bem. Chloe objetou que as despesas com restaurantes e banquetes eram demasiado elevadas e que ele não podia ser pobre. Então, Luke explicou que se houvesse um boss que quisesse fazer uma boa ação, e o rapaz gentilmente concordou em ajudar. A rapariga atacou o rapaz dizendo que ele lhe tinha estado a mentir este tempo todo. O rapaz esquivou-se e perguntou calmamente sobre o que mentiu a Stella. A rapariga começou a gritar que o rapaz se podia esquecer de casar com ela, pois não era um homem rico da segunda geração. Então Luke disse severamente que ninguém precisa de uma interesseira como ela. As raparigas começaram a sair e a dizer que iriam fazer o rapaz arrepender-se do que tinha feito. Luke virou-se e disse que quando o apocalipse chegar, vão chorar. Quando o rapaz entrou no armazém, pensou que todos os mantimentos e recursos estavam prontos. Só faltava esperar pelo apocalipse. Luke começou a abrir o subespaço para mover todas as coisas para lá. O homem voltou-se para Stella e disse que lhe prometeu uma vida boa. Brad disse que Luke tratou mal a rapariga, e ela devia tê-lo deixado e começado a namorar com um homem. Disse também a Stella para não se preocupar, porque o seu irmão mais velho iria vingá-la. De repente, a rapariga viu Luke e exclamou o que ele estava aqui a fazer. Quando Brad viu o rapaz, disse ao irmão que tinha sido Luke quem levantou a mão contra ele. O homem afirmou furiosamente que planeava encontrar o rapaz e não achava que se atrevesse a tocar no irmão mais novo. Brad perguntou se o homem o conhecia, ao que ele respondeu que o tipo lhe hipotecou a casa e pediu-lhe 600 mil emprestados. As meninas ficaram indignadas porque, desde que Luke se endividou com o irmão mais velho, Brad claramente não sabia o seu lugar. O rapaz disse com cara séria que nem sequer conseguia gostar de boa comida. O homem aproximou-se de Luke e disse-lhe que amanhã teria de devolver o dinheiro, e estava a divertir-se muito no restaurante. Brad ficou furioso e disse que o tipo não podia fazer nada, e que tinha de acabar com a vida.
Abby apareceu de repente e perguntou o que se passava. Então o homem disse a Lucas para se ajoelhar e pedir perdão para que ele e o seu irmão pudessem considerar o assunto resolvido. A rapariga virou-se alarmada para o rapaz, ao que este respondeu que eram apenas algumas pragas. Então o homem ficou finalmente furioso e disse que Luke tinha acabado. De repente a porta abriu-se e um homem alto entrou e perguntou o que estavam aqui a fazer. Perguntou severamente quem permitiu que criassem problemas aqui. O irmão mais velho de Brad pediu imediatamente desculpa e perguntou o que estava aqui a fazer. Mark era um empresário conhecido em Xiandu, mas também tinha uma ampla rede no submundo. Durante o apocalipse, um homem tornou-se o chefe de Xiandu, e o chefe infernal também estava sob a sua proteção. Luke ouviu dizer que as mutações atávicas foram as primeiras a ocorrer neste hotel, e Mark começou a ser chamado de triturador de crânios. O tipo achou que devia pedir desculpa ao homem, porque as capacidades de Mark em breve se tornariam as suas. O homem reparou em Luke e disse que tinha uma aparência bastante interessante. Texto editado. Mark entrou no escritório e disse que tinha trazido Mary. A rapariga perguntou o que o Sr. John queria discutir com ela. Então o homem respondeu que tinha ouvido dizer que Maria era de uma beleza extraordinária e que hoje finalmente a conheceria pessoalmente. Entregou o vinho à rapariga e disse que deveriam beber. A rapariga olhou para o copo com horror. E o vinho que tinha nele parecia muito assustador. Na sua vida anterior, Luke escondeu-se na cave com Stella e quase não sobreviveu ao apocalipse devido ao calor extremo. Nunca pensou que desta vez a deixaria e ela acabaria por seguir o rapaz. Para Luke, esta foi uma boa oportunidade para acertar contas antigas com Stella. O homem disse a Brad que fazia mais calor à noite do que durante o dia. E o rapaz respondeu que foi por isso que decidiu convidar toda a gente para se refrescar. A ideia de raparigas em fatos de banho excitava os rapazes, e eles estavam ansiosos por isso. A Chloe disse a Stella que a lua está tão brilhante como o sol hoje. Deram as mãos e a menina respondeu que a lua estava realmente brilhante hoje. Chloe disse à rapariga que o seu amor por ela brilha tanto como a lua. Stella ficou indignada porque estava muito calor lá fora e pediu a Brad para a levar à piscina. Luke observou calmamente o que se passava e disse que o amor deles iria explodir em breve. Cumprimentou e convidou todos de volta ao apocalipse. As meninas apressaram-se a correr. Estava um calor incrível e o irmão mais velho de Brad pediu para esperar por ele. O homem na sala apercebeu-se do que estava a acontecer lá fora e perguntou-se por que razão estava tão claro. Depois um rapaz acalmou o chefe, dizendo que Brad estava apenas a namoriscar com raparigas. Quando os viram, ficaram chocados porque a sua pele estava vermelha e não perceberam o que estavam a fazer. Brad e as meninas procuraram água e pediram ajuda. De repente, o tipo apercebeu-se da água e correu para lá. Começaram a discutir sobre quem cairia nesta água e empurraram-se. Os rapazes perguntaram perplexos o que estavam a fazer e onde estava o irmão mais velho de Brad. Um homem arrastou-se pela esquina com queimaduras por todo o corpo e pediu ajuda. O Sr. John perguntou a Mary por que é que ela não bebia vinho. Então, Mark mudou de assunto e começou a falar sobre o banquete que tinha preparado. John disse que em Xiandu ninguém se atreve a não beber o vinho que ele serve e disse a Mark para não interferir. A menina pensou que o homem, para chegar ao Sr. João, até lhe armou uma cilada. Ela percebeu que havia algo de errado com aquela bebida e claramente não a devia beber. De repente, até a sala ficou cega. As pessoas não perceberam o que se estava a passar e gritaram. Rapidamente fecharam as janelas com cortinas, mas estava a ficar mais quente. John e Mark aperceberam-se do que estava a acontecer e decidiram descer para ver o que se passava. Abby pediu calma a todos e disse que já tinha entrado em contato com a equipe de resgate. O homem disse a Mark que ela de repente começou a brilhar e a sua temperatura subiu. O Sr. John ligou e pediu a alguém que o fosse buscar. Mas o homem foi informado de que todos estavam agora a trabalhar para garantir que não haveria problemas com a alimentação e que ninguém poderia comparecer. Entretanto, o rapaz tratou dos ferimentos do irmão mais velho, Brad, e disse que precisava de ir ao hospital. Então o homem respondeu para não se preocupar, pois iria pedir a um amigo que os fosse buscar. Um amigo disse que estava num parque de estacionamento subterrâneo e parecia muito quente lá fora. Saiu do parque de estacionamento subterrâneo e disse aos rapazes que chegaria agora. Perguntou-se por que razão era dia e não entendia quantos graus estavam. De repente, os pneus do carro rebentaram. O tipo saiu dele e disse, zangado, que o tempo hoje estava uma loucura. Começou a correr de volta e disse ao irmão mais velho de Brad que não podia ir.
O amigo correu, e a sua sola derreteu e ficou colada ao chão. De repente, o tipo caiu, e à frente da sua cara estava um monstro assustador, que aparentemente era um homem, mas queimou de calor. Antes que pudesse desligar a chamada, tentou levantar-se, mas percebeu que estava preso no chão. Tudo o que as pessoas ouviram depois foram apenas gritos que o tipo reconheceu. Durante este período, Luke dormiu tranquilamente e teve sonhos maravilhosos enquanto os desastres ocorriam lá fora. Devido à libertação repentina de calor da Lua, a temperatura do ar exterior subiu para 75 graus e a temperatura do solo atingiu os 100 graus. O evento já resultou em quase uma centena de vítimas e foi pedido às pessoas que permanecessem em casa e evitassem sair. De repente, ocorreu uma forte explosão na central devido ao sobreaquecimento. Neste momento, o homem disse que todos os quartos do hotel estavam reservados e teriam de partilhar este quarto. Stella opôs-se, dizendo que não podia partilhar o quarto com um homem, e Chloe apoiou-a. De repente, faltou a energia em todo o lado e o irmão de Brad ficou ainda mais irritado. O ar-condicionado desligou-se e a temperatura subiu rapidamente. Os rapazes começaram a despir-se rapidamente. De repente, Stella lembrou-se que a suíte presidencial de Luke tinha piscina e que podiam ir até lá e assumi-la. Da última vez, o fornecimento de energia da cidade apresentava um perigo oculto devido a uma manutenção inadequada. Não importa quanta mão de obra foi investida, a eletricidade da cidade ainda explodiu. Todos os utilizadores ligados à rede elétrica da cidade foram afetados. É por isso que Luke escolheu especificamente um quarto com piscina. O tipo também preparou aparelhos de ar-condicionado verticais e grandes baterias de reserva para garantir a temperatura ambiente. Depois de os ver trabalhar, o rapaz achou que precisava de colocar mais gelo. Sentando-se calmamente no sofá, o rapaz exclamou que assim era muito melhor. Enquanto bebia um copo de vinho, pensou que estava com fome. Aberto o subespaço, começou a escolher o prato que iria comer hoje. O Lucas disse que no primeiro dia do apocalipse o pequeno almoço deveria ser simples, e escolheu o arroz. Com um sorriso no rosto, perguntou-se quando é que Stella teria a mesma oportunidade. De repente, bateram à sua porta e ouviu-se a voz de uma rapariga a pedir-lhe para abrir a porta. Assim que o rapaz abriu a porta, as pessoas sentiram o cheiro a frio e pensaram que era do ar-condicionado. Luke perguntou calmamente o que os rapazes precisavam. Brad exclamou que este quarto não tinha apenas piscina, mas também eletricidade e comida. As miúdas pareciam ter enlouquecido e gritavam que enquanto estavam quase a fritar na rua, o rapaz estava a desfrutar do luxo. O irmão mais velho de Brad disse que lhe pediu dinheiro emprestado, que estava na altura de o devolver, por isso pediu o número. Indo em direção a Luke, disse que se não desse o seu número, o homem simplesmente expulsaria o rapaz daqui. De repente, o tipo sacou de uma arma e disparou contra o estômago do homem. Luke disse que se desse mais um passo em frente, se tornaria um homem morto. Todos ficaram chocados porque o tipo tinha uma arma e não percebiam onde a tinha arranjado. O irmão mais velho de Brad respondeu irritado que ele era cruel e que teria de desistir. No entanto, as suas palavras eram mentiras e correu em direção a Luke novamente. E de repente todos congelaram em choque. O tipo disparou diretamente na perna do homem e ele gritou alto de dor. Luke disse-lhe ameaçadoramente para não perder tempo e sair daqui. Começou a contar até 3 e avisou que era melhor desaparecer da vista do tipo. Nesse momento, Mark ficou indignado porque não podia haver comida no hotel. Abby tentou explicar que há uns dias alguém tinha reservado 1000 mesas para um banquete e os ingredientes estavam quase 100. Então o Sr. John disse para levar toda a comida e água que restava. As pessoas começaram a ressentir-se da falta de comida e de água e praticamente enlouqueceram. De repente, ouviu-se a voz de Brad a gritar que Luke tinha uma arma. O homem pensou logo que, por se tratar de uma arma de fogo, devia haver uma personagem gira a viver lá em cima. Stella exclamou que o quarto de Luke tinha luz, ar-condicionado e até piscina. A menina afirmou que viu com seus próprios olhos e que também havia muita comida e álcool no quarto. Todos foram imediatamente atrás de Stella, querendo expulsar o rapaz do quarto. Batendo à porta, disseram que tinham vindo discutir algo com o jovem. Pediram gentilmente para entrar para se refrescar um pouco, pois em caso de emergência, apenas o Luke tem ar-condicionado. De repente, o menino viu um frango frito que parecia muito saboroso. Gritou que queria aquele frango frito e correu para o quarto. De repente, Luke pontapeou o tipo para trás com um movimento da perna, e ele voou para longe com grande força. O tipo disse com orgulho para cuidarem dos filhos, ou ele próprio os ensinará a controlá-los.
As pessoas começaram a gritar que o tipo era um assassino e era apenas uma criança. As pessoas começaram a gritar que alguém como este tipo não merecia estar nesta sala. Decidiram que como o tipo estava sozinho, não o podiam expulsar, mas de repente Luke disparou a sua arma. Uma bala que voou por entre a multidão atingiu o homem diretamente na cabeça, e este caiu sem alma no chão. Luke disse ameaçadoramente que mesmo estando sozinhos, também só tinham uma vida. Um grito ouviu-se no enorme edifício. O tipo estava pronto para se libertar. 3 pessoas seguraram-no para que não fugisse para junto do irmão morto. Ficou muito zangado e amaldiçoou Luke. As senhoras colocaram-se em frente à porta e pediram para entrar. Stella disse que faria o que ele quisesse por ele. Abrindo a porta, o tipo mandou-os entrar em casa. Ficaram muito felizes com o que o rapaz disse. Nessa altura, um tipo correu e fez ameaças de matar Luke. O tipo estava muito perto, e Luke disse calmamente que quem entrasse morreria. E bateu no tipo com o taco com toda a força, e ele voou naquele preciso momento. O rapaz voou em direção às raparigas e derrubou-as. As raparigas assustaram-se com as palavras do rapaz e começaram a arranjar desculpas de que estavam mesmo na rua. Luke ficou zangado e aconselhou-os a irem embora rapidamente. As meninas aperceberam-se rapidamente e começaram a arrastar o corpo imóvel. Um veículo de resgate aproximou-se do grupo de pessoas e houve várias alterações no mesmo. As pessoas começaram a regozijar-se por serem salvas, porque os socorristas não viriam assim. As pessoas saíram do carro e uma das equipas de socorro perguntou por um homem. Mark saiu da multidão e começaram a falar com ele. O socorrista explicou às pessoas que não deveriam entrar em pânico, uma vez que as autoridades já tinham iniciado uma operação de resgate. As pessoas começaram a alegrar-se muito com o que o homem dizia. Um homem saiu a correr da multidão e começou a dizer que daria todo o seu dinheiro se fosse evacuado agora. Mas o Salvador torceu as mãos e disse-lhe para não ousar interferir no trabalho deles. Quando os soldados estavam prestes a recuar, alguém os chamou para ajudar. Stella agarrou a mão de um dos funcionários e falou sobre Luke. Tirando o capacete, o socorrista decidiu ficar. As raparigas contaram apressadamente ao rapaz sobre o jovem lá de cima, que não poupa e mata todos os que o perturbam. O soldado decidiu tentar levantar-se com calma e cuidado. Stella estava a pensar que quando o soldado libertasse a presença de Luke na casa, ela iria lá e ficaria lá até ao fim. O tipo parou no lance de escadas e examinou a zona para onde deveria ir a seguir. Em frente ao rapaz estava uma flor. Assim que quis andar nessa flor, viu uma máquina fotográfica. De seguida, algumas vasilhas voaram da sala em direção ao sujeito, que começou a explodir ao entrar em contato com o chão, emitindo uma substância desconhecida. Tudo o que estava debaixo dos pés do soldado começou a explodir. Ele não percebia o que era. Passado pouco tempo, percebeu que era gás lacrimogênio. Assim que o rapaz percebeu que isto ia acabar mal, quis começar a recuar. O bastão de Luke levantou-se e atingiu o soldado. Quando o soldado começou a recuperar o juízo, os seus olhos sibilaram fortemente e não percebeu onde estava. Luke ficou em frente a ele e leu a sua identidade. Chamava-se Derek e era o segundo em comando. Derek começou a olhar em redor da sala e perguntou-lhe onde tinha arranjado tantas coisas. Ao que Luke respondeu que era recém-licenciado e adquiriu tudo na expedição. O Luke perguntou para onde iriam amanhã de manhã. Derek decidiu descobrir como sabia tudo aquilo. Luke partilhou o seu conhecimento e chocou Derek. O socorrista disse que não tem outra escolha senão permitir que as próprias pessoas cheguem às estações de socorro. Depois, o tipo deu conselhos sobre o que poderiam fazer melhor para uma maior sobrevivência das pessoas. Então o soldado pediu para esperar até que ele relatasse uma nova ação, e depois poderia ser morto. Derek ficou muito assustado e explicou que não ia contar a ninguém e não ia pedir reforços. Como Derek estava amarrado, Luke cortou a corda e libertou-o. O rapaz disse que o respeitava e por isso deixou-o ir, mas não toleraria uma segunda visita. Derek perguntou-lhe se tinha medo de pedir reforços. O tipo disse que não tinha nada a temer e que devia olhar para cima. E no topo havia uma câmara de CCTV que reconhecia rostos. Lembrou-a de que a tinha trazido e que de repente todos os que estavam na sala morreriam, menos ele. Disse que provavelmente não tinham muito tempo para ele. Esfregando as mãos, o soldado concordou. 2 soldados discutiam sobre um tipo entre si. O homem ficou muito zangado, o seu rosto explodiu. Bateu no tipo com toda a força e perguntou-lhe por que o segurava se não servia para nada. Um tipo abordou o Mark e descobriu quanto tempo precisavam para aguentar aquilo. Luke apareceu do nada e disse que estava na hora de parar de sonhar. O desconhecido disse que o ia matar, mas Mark ordenou-lhe que se levantasse.
O rapaz disse que veio para fechar um acordo. Os dois homens ficaram num choque incrível com as palavras do rapaz. Frank gritou que o quarto de Luke devia estar cheio de outras coisas úteis. Então Mark respondeu que não lhe devia prestar atenção e que seria melhor falarem sobre o negócio. Comeram gelo e gostaram do facto de poderem de alguma forma refrescar-se. O rapaz disse que estava aqui há 3 dias e sentiu-se muito bem pela primeira vez. De repente, o Sr. John pontapeou Mark e disse-lhe que não devia esconder-lhe os cubos de gelo. Ameaçou ainda que da próxima vez seria morto se não trouxesse algo voluntariamente para o homem. Olhando para a menina, pensou que sem a ajuda da equipa de resgate provavelmente morreriam de fome. Voltando-se para Stella, disse que apesar do calor, ela ainda não se queria despir. De repente aproximou-se da menina e disse que gostava de jogar estas brincadeiras. Stella deu-lhe uma bofetada na cara e disse-lhe para se afastar e não lhe tocar. Depois gritou que faria aqui mesmo e depois todos podiam tentar. O Sr. John disse que a Stella estava provavelmente com calor e que a ajudaria a tirar a roupa. De repente, Mark apareceu atrás do homem, que com um olhar ameaçador lhe disse para parar. John virou-se e disse que ia bater no tipo porque não percebia com quem ele estava a falar. Então Mark espetou-lhe uma faca no pescoço e disse que House já tinha chegado, e com tanto sucesso todos morreriam. O rapaz disse também que este lugar está agora sob o seu comando. Neste momento, Luke observou o que estava lá a acontecer e refletiu que as suas palavras surtiram efeito, uma vez que numa vida passada o homem mandava aqui. Luke questionou-se também se teria a oportunidade mais cedo se acelerasse a resolução deste problema. As meninas pediram ao Mark que lhes desse um pouco de água, ao que ele disse ameaçadoramente que se querem água com gelo, precisam de o seguir. O homem disse que o fim do mundo chegou e se querem sobreviver, devem confiar apenas em si próprios. Frank perguntou por que é que ainda sentiam pena destas pessoas, quando eles próprios estavam com poucos mantimentos. As miúdas estavam felizes por finalmente estarem a sair daquele maldito lugar, porque em 2 dias já quase não tinham mantimentos. Frank puxou subitamente o cobertor de Stella e disse que como Mark lhes deu água gelada, foi rude simplesmente ir embora. Além disso, recordou que a menina disse que estava pronta para tudo. Nesse momento, os homens debaixo da manta estavam a passear pela rua e pensaram que depois de Mark ter assumido o controle do local, não receberam água nem comida. Compreenderam que não era seguro ficar no hotel e que era melhor ter pelo menos uma pequena hipótese de sobrevivência indo ao ponto de resgate. Mesmo com as tábuas atadas à sola dos sapatos, ainda conseguiam sentir o calor que vinha do chão. De repente, o homem caiu no chão e começou instantaneamente a derreter, e apenas os seus gritos puderam ser ouvidos. Implorou ajuda às pessoas, mas elas não se viraram. Numa época como a de agora, em que não se sabe se vai conseguir sobreviver sozinho, ninguém tem tempo para se preocupar com os outros. De repente, os olhos do homem, que estava deitado há muito tempo a esta temperatura, iluminaram-se. Luke pensou que na sua vida passada, ele, como todas as pessoas, foi para o posto de resgate, mas ninguém o lembrou de levar um cobertor consigo. Nesse momento, Frank começou a rasgar as roupas de Stella, e a rapariga tentou ganhar tempo convidando-o a entrar no quarto. O homem objetou que não havia ninguém de quem se envergonhar, exceto talvez fantasmas. De repente, o outrora vivo Sr. John e o irmão mais velho de Brad partiram o vidro e invadiram a sala. Rapidamente se aproximaram das pessoas e os rapazes não perceberam o que estava a acontecer. Brad gritou que se os mordessem, se transformariam imediatamente em zombies. Então Mark virou-se para o tipo e, agarrando-o pelo pescoço, convidou-o a ir descobrir. Usou o tipo como escudo humano e Brad gritou de dor. Os rapazes ficaram chocados com o facto de a temperatura destes monstros estar tão alta. De repente, Luke aproximou-se deles com uma arma e pediu-lhes que se afastassem. Frank respondeu que este tipo quer lidar com monstros. Então surgiu um plano na cabeça de Mark de que depois de Luke matar estes monstros, eles iriam matá-lo. Durante o apocalipse, os cadáveres expostos à luz solar sofrerão mutações, mas não se tornarão zombies e não espalharão o vírus. Então, Luke começou a chamar-lhes demônios da seca. 2 monstros estavam à frente de Luke, mas ele nem sequer estava com medo. Começou a pensar em demônios. Pensou que um deles tinha matado um homem e o outro queria vingança. E o outro tornou-se um demônio da seca porque Luke o matou. Assim que um dos monstros se dirigiu ao tipo, Luke pegou na espada mais forte com as mãos e fugiu. Atacou o demônio de cima. Levantou as mãos, atacando o monstro. O corpo do monstro partiu-se em 2 partes após ter sido atingido pela espada.
Do corpo do demônio surgiu um núcleo cristalino que pode criar um físico sobre-humano. Depois de o agarrar, Luke começou a fugir, pois o segundo monstro já estava muito mais perto. Correndo descontroladamente, Luke deu um salto, empurrou o demônio e disse que este monstro permaneceria nos outros. Começou a subir as escadas e despediu-se dos outros. O capitão, pegando no corpo de um dos seus companheiros quase mortos, atirou-o diretamente para os braços do monstro. O tipo que foi atirado começou a gritar bem alto, pois o corpo do monstro estava a arder. Por trás, o capitão gritou-lhe para pegar na arma e matar o demônio. Neste momento, Luke deitou algo desconhecido para um copo e começou a pensar. O tipo decidiu que primeiro precisava de lavar bem o caroço e depois engoli-lo. Luke bebeu o copo de líquido de um só trago. Os seus olhos começaram a brilhar com uma chama vermelha brilhante. O corpo do tipo estava a arder. As suas roupas estavam rasgadas, gritava. As veias de todo o corpo do tipo estavam inchadas, como se estivessem prestes a rebentar. Neste momento, o comandante e os seus companheiros estavam a acabar com o demônio. Frank agarrou a mão da rapariga e começou a abaná-la, pois estava num estado diferente de muitos problemas. Chloe estava muito assustada e o homem continuou a gritar com ela. Stella concordou em cooperar com eles, mas pediu para ser alimentada primeiro e com carne. Então o capitão olhou severamente para a rapariga e perguntou-lhe novamente se queria mesmo carne. O homem entregou uma faca à menina enquanto os outros seguravam Chloe. O seu rosto estava muito tenso e ela estava assustada, mas Stella recuperou rapidamente do choque. Pegou na faca do comandante e começou a atacar a rapariga. Chloe gritou de medo e pediu para não o fazer. Os olhos de Stella ardiam de sede de sangue. Pegando na faca com mais conforto, disse à amiga para não se enganar, e que recentemente lhe queria dar o lugar do isco. Stella espetou a faca no corpo de Chloe sem remorsos. Os homens ficaram em completa confusão. Stella riu alto, e o corpo de Chloe desabou no chão e sangue vermelho e sangrento começou a escorrer. A rapariga gritou com Luke em lágrimas que o mataria sem piedade. O chefe começou a falar com as equipas, mas assim que Frank lhe quis contar alguma coisa, Frank fechou imediatamente a boca. Frank gritou com seus camaradas por ter encontrado uma rapariga. Luke saltou para o chão com tanta força que o chão pareceu desmoronar. Luke pensou que provavelmente fosse força física, uma vez que a sua resistência ao calor tinha melhorado. Deitado no chão, Luke bateu com o punho e percebeu que a sua força física também tinha aumentado. Jessica caminhou até a porta e começou a bater-lhe. Um rapaz apareceu imediatamente e perguntou o que se passava. Vendo as partes nuas do corpo do rapaz, ela riu-se muito. O rapaz sorriu sarcasticamente e disse que não a podia deixar entrar porque tinham acabado de se conhecer. Entrando na casa, Jessica olhou em redor e percebeu que precisava de provar o seu valor para nela permanecer. O rapaz disse que ela era boa o suficiente, mas que não tinham recursos suficientes. O rapaz sorriu e disse à rapariga para considerar esta casa como a sua segunda. Luke advertiu-a para se portar bem e não guardar segredos dele. A rapariga agradeceu e elogiou o rapaz pelas técnicas. Os olhos do rapaz brilharam e disse-lhe para se despir. A Jéssica ficou muito confusa e não percebeu nada. Onde Luke está localizado, não há necessidade de se preocupar com o tempo quente ou com ser comido por outras pessoas. Para quem está de fora, este local é comparável ao paraíso. O rapaz percebeu a cabeça da rapariga e disse que agora iria tratá-la com outra coisa. Afirmou também que pensou nisso antes de começar de qualquer maneira. Luke não o fez para bisbilhotar, mas simplesmente para a impedir de fazer algo inapropriado. A menina veio ter com ele com roupa de enfermeira e perguntou-lhe se a roupa era muito pequena. Depois o rapaz respondeu com cara de pensativo que ele era simplesmente perfeito. De repente, começaram a bater no quarto de Luke e a pedir-lhe que abrisse a porta. Os tipos ameaçaram que se não arrombavam a porta, pelo que ele deveria sair. A menina disse que estas pessoas comeram uma pessoa e pediram para não abrir esta porta. Luke olhou para a rapariga e perguntou-lhe o que acabara de dizer. Depois disso, abriu a porta e disse aos rapazes para não se apressarem a arrombá-la, porque se fosse danificada haveria problemas. Os rapazes ficaram felizes por ele finalmente ter saído e começaram a rir. Um dos rapazes saltou da esquina e gritou para Luke morrer, mas o tipo estava preparado e amarrou facilmente o homem. De repente, Stella libertou-se dos braços de Mark e Frank e correu em direção a Luke. Correu na direção dele o mais rápido que pôde e gritou para que ele a ajudasse. O rapaz disse que assim que ela provar carne humana, o seu corpo sofrerá uma mutação e ela deixará de ser humana. Então Mark respondeu que de qualquer forma o fim do mundo já chegou e não importa quem comem.
Enquanto Luke segurava a rapariga pelo pescoço, ela disse que depois de comer o seu corpo ficou cheio de força. Ela gritou que mal podia esperar para provar o rapaz. Após estas palavras, Luke atirou-o de volta para que voasse. Stella agarrou-se ao prédio e disse que não deixaria o rapaz ir tão facilmente. Mas de repente sentiu o calor que saía e não conseguiu aguentar mais. Os homens começaram a atacar o tipo por todos os lados, e a raiva era visível nos seus olhos. Disseram que agora não só ficaram mais fortes, como também melhoraram a sua reação e velocidade. Se a escotilha os atingisse inesperadamente, ele ainda não seria capaz de atacar cada um deles. Depois de todas as palavras do tipo, agarrou-o pela cabeça e perguntou-lhe se já tinha acabado de falar. Depois disso, sem esperar resposta, bateu-lhe no chão, mandando-o morrer. Depois disso, decidiu lutar com outro homem que o tentou atacar com uma faca. Agarrou Mark pelo pescoço e começou a engasgar-se. De repente, a sua luta foi interrompida por uma criatura monstruosa que apareceu de repente na esquina. Foi Mary que na sua vida passada se tornou uma grande chefe. Olhando-a com calma, Luke perguntou-lhe se percebia bem quem era. Ficou surpreendido por a rapariga se ter transformado nisso tão rapidamente, e o seu afeto parecia bastante profundo. Segurando Mark pelo pescoço, Luke disse que Mary devia desaparecer. Caso contrário, ele simplesmente matá-la-á novamente. A rapariga admirava Onion porque ele lidava sozinho com todo o gangue. No entanto, parecia-lhe que este monstro emanava uma sensação muito perigosa. Jessica pensou que deveria de alguma forma ajudar Luke para não se tornar um fardo para ele. Ela gritou o nome dele e o rapaz virou-se. A rapariga disse que queria ajudá-lo a derrotar este monstro. Ficou surpreendido por Jessica não estar com medo ou se esconder. O Cebola disse que assim a rapariga só o iria distrair. O monstro de olhos vermelhos brilhantes rosnou com raiva. Correu para atacar Luke e rasgou-lhe a camisa. Mas o tipo já não tinha qualquer ferimento, porque ativou um superpoder chamado Berserk. Então Mary decidiu atacar o rapaz por trás. Mordeu-lhe o ombro com toda a força, mas a rapariga não conseguiu cravar mais do que uma presa. Onion perguntou calmamente por que é que ela não o conseguia morder. Então, o tipo pegou-lhe nas mãos e levantou-se no ar para acabar com aquilo. Amarrou os monstros e perguntou-lhe se estava pronto para a morte. Depois das suas palavras, bateu Mary no chão com toda a força, tanto que ela partiu. Onion disse que planeou que ele sofresse muito durante o apocalipse, morrendo lentamente em agonia. Mas agora terá de matar Mary primeiro. De repente, o monstro agarrou o morto com a cauda. Depois engoliu-o inteiro com um olhar assustador. A rapariga regenerou imediatamente os braços e começou a parecer ainda mais forte. O tipo ficou surpreendido por o monstro conseguir fazer isso e ficou claro no seu rosto que não sabia o que fazer. A menina também ficou chocada. Observou o que estava a acontecer e não percebeu como era possível. Depois de pensar um pouco, Bo decidiu que o monstro tinha muito bem essa capacidade. Ele disse que se o monstro se conseguir regenerar, então não será assim tão fácil matá-lo. Isto também significa que o rapaz pode despedaçar Mary muito mais vezes. Aproximou-se do monstro e pediu para ver quantas vezes mais o corpo conseguiria recuperar. Depois de examinar a mão, disse que começaria pela mão esquerda e a arrancaria. Depois disso, a mão direita entrou e ele fez o mesmo com ela. Assim, o tipo desmembrou o monstro em pequenos pedaços, e a raiva era visível nos seus olhos. Luke disse com segurança que esta era apenas a primeira ronda, e os monstros estavam a fazer o seu melhor para recuperar. Depois, o rapaz perguntou à autarca se estava preparada para a segunda volta, que começaria em breve. Depois do mesmo sofrimento do primeiro, começou a segunda volta. A terceira ronda foi ainda mais dolorosa para o monstro. No oitavo assalto, Luke percebeu que não só os membros, mas até os olhos e a língua se podiam regenerar. E depois da 16ª ronda, percebi que os órgãos internos também estavam a regenerar. No entanto, depois da 21ª vez, Mary não conseguiu parar. E o tipo achou que assim era, porque afinal não era o diabo. O monstro esforçou-se para perguntar o porquê, e então Luke decidiu contar-lhe o motivo. O tipo disse que estava a fazer tudo por vingança, claro. Jessica perguntou horrorizada a Luke se estava bem porque parecia cauteloso. O rapaz não prestou atenção às palavras dela e voltou para ela, perguntando-lhe se estava pronta. Quando a menina ficou ainda mais cautelosa e perguntou com medo o porquê. Então Luke respondeu que acabara de se comportar de forma tão heróica e perguntou se a rapariga deveria estar pronta para o recompensar. A temperatura exterior está gradualmente a voltar ao normal. A menina perguntou se o apocalipse poderia estar a chegar ao fim.
O homem gritou que ao longe muitas pessoas se aproximavam do ponto de resgate. A menina virou-se e começou a olhar atentamente para essas pessoas. De repente, ela percebeu que as pessoas se tinham tornado zombies e já não assumiriam a aparência humana. Ela disse às pessoas para evacuarem rapidamente os cidadãos para um ponto de resgate. O tipo do centro de resgate pediu ao capitão que não morresse até que regressassem. Em resposta, a menina disse-lhe para sair rapidamente e não falar muito. Neste momento, Luke diz à rapariga que agora vai experimentar o poder de um berserker. Jéssica, horrorizada, pergunta ao rapaz se quer repetir, cobrindo-se com um cobertor. Ao que o rapaz responde que o calor intenso já passou e vai precisar de sair, mas Luke não pode deixar a rapariga sem recordações. Diz que as pessoas que o rodeiam devem mandar no tipo sem saber. E parece que Jéssica se submeteu completamente a Luke. O tipo tira um carro do subespaço e diz que tem de se despachar antes que a água do mar entre. Muitos zombies do passado, movidos pela obsessão de chegar a um ponto de fuga, acabaram por formar um maremoto. Este incidente resultou também na dispersão de um grande número de armas militares. De repente, o homem, apontando a arma, manda Luke parar o carro. Depois o tipo pergunta-lhe como é que ele tem o direito de mandar parar o carro e, por sua vez, roubá-lo. De repente, o rosto do homem baixa e apenas o vazio aparece nos seus olhos. Luke tira violentamente as pessoas da estrada com o seu carro. Tal como no passado, as paredes ficaram rachadas devido ao sol abrasador, e isso acabou por levar à autorização do metro. Luke diz que nem todos os zombies têm cristais e vai demorar muito tempo até conseguir cada um deles. Primeiro, o rapaz decidiu ver como estavam as coisas na faculdade. Aproximando-se do edifício, abriu a porta com grande velocidade e viu monstros. De repente, um grupo de rapazes gritou-lhe que estava a invadir o seu território e que Luke devia desistir das suas coisas. O tipo veio declarar que tinha pernas de frango e pediu ajuda a os rapazes. Imediatamente as pessoas se regozijaram com o facto de que em tempos como estes poderiam provar pés de galinha. Empurravam-se persistentemente, ansiosos para experimentar o prato. De repente, Luke puxou o fio e disse que os rapazes não merecem comer esta comida. O gangue começou a revoltar-se, acusando Luke de não ter o direito de comunicar com eles, e o chefe ordenou que fosse capturado. Nesse momento, Luke apontou a arma na direção deles e começou a fazer pontaria. O tipo não se lembrava que havia tantas pessoas más na sua vida anterior. E talvez o seu conselho os ajudasse a sobreviver. Tendo partido a fechadura com facilidade, o tipo disse que provavelmente ninguém entrava ali há muito tempo. Muitas cobras já tinham morrido e o ar estava denso com o cheiro à decomposição. De repente, Luke viu o futuro líder do exército de cascavéis de água. Luke percebeu imediatamente que a cobra sobreviveu comendo os seus familiares. Na sua vida, esta cobra foi uma das primeiras a sofrer uma mutação atávica. O tipo sabia que exatamente numa semana, quando a inundação começasse, começaria a sofrer mutações. Também pareceu a Luke que a cobra tinha ganho inteligência e decidiu ser mais cuidadoso. De repente, ouviu-se uma voz do lado de fora da porta a perguntar quem estava no laboratório. Os tipos armados disseram que sabiam que Luke estava escondido ali, ao que Lucas respondeu que estes são momentos críticos e não lhes pode abrir a porta. De repente, uma rapariga saltou do nada e começou a atacar os rapazes. Ela pontapeou-os e esmurrou-os, e o seu corpo estava claramente preparado fisicamente para a batalha. Ela agarrou um dos rapazes e começou a coçar-lhe a cara. De repente, apontaram-lhe uma arma por trás e disseram que ela se estava a mexer bem. A rapariga saltou para cima do rapaz e não conseguiu mais sair de cima dele. Ela tentou sair e perguntou o que o rapaz estava a fazer. Luke amarrou-a e amarrou-a a uma cadeira, perguntando-se também o que estava a acontecer. Rox apresentou-se e aconselhou o rapaz a comportar-se decentemente e também a deixá-la ir. Luke perguntou-lhe calmamente se conhecia um homem chamado Derek. A rapariga perguntou surpreendida como o conhecia, e o rapaz respondeu que uma vez lhe salvou a vida. Um grupo de fugitivos assumiu o controle da escola e usou os alunos como reféns. Nesse momento, Derek conduziu os civis a sair primeiro, mas não esperava que alguns prisioneiros fugitivos se tivessem infiltrado nas fileiras dos cidadãos comuns. Então Luke disse que neste caso não foi culpa de Rox. A menina perguntou quanto tempo o rapaz a iria manter amarrada e pediu-lhe que a desamarrasse o mais rápido possível. Luke disse que só a desamarraria com a condição de que ela não o apertasse mais com as pernas, como já tinha feito antes. A menina disse que ainda tinha coisas para fazer e tudo o que podia fazer era prestar apoio de fogo. Então Luke disse que estava a planear atacar secretamente a fortaleza deles
porque só devolvendo os mantimentos é que as pessoas da escola permaneceriam vivas. Então, Rox disse que este poderia ser o seu primeiro e último encontro. O rapaz disse que o Derek é irmão dele e devia ajudá-la. Neste momento, o homem perguntou como tinha corrido tudo. Um dos soldados disse ao patrão que o esperavam lá fora. O comandante ordenou que aqueles que ainda não tinham combatido fossem para a frente, e se alguém estava destinado a morrer, que fossem eles. A conversa foi interrompida pela silhueta de um homem, e era Luke. O soldado ficou chocado com a forma como o tipo chegou aqui, pois havia guardas do lado de fora da porta. O tipo repetiu a pergunta do soldado. Luke estendeu a mão como se estivesse a segurar uma arma. Com um movimento da mão, os seus olhos brilharam. Tudo à volta ficou completamente diferente. Diferente de sempre. E todos começaram a entrar em pânico. Segurando o gatilho até o último momento, o tipo disse que não se deviam mexer, senão morriam. Então o capitão ficou ainda mais irritado, dizendo-lhe para parar de fazer figura de parvo com ele. Imediatamente um dos soldados foi morto. A rapariga com a espingarda nas mãos disparou, dizendo que estava confiante no seu plano. Lembrou-se de como ele a persuadiu com uma frase. Rox ainda estava chocada por ela ter concordado com isso. Mas, de repente, os seus pensamentos foram interrompidos pelo facto de as cortinas do edifício, através das quais ela observava, estarem fechadas. Ela ouviu-os a falar sobre saber onde o atirador estava. Rox fugiu rapidamente e na sua cabeça foi novamente notada. A rapariga pediu ao rapaz que esperasse ainda mais tempo para que pudesse ir ter com eles. Através do auricular, Rox ouviu o que as pessoas diziam. Tendo voado para o interior do edifício, a rapariga começou a disparar sobre tudo o que via ao redor, mas por ser muito rápida, não se apercebeu de quem disse que os mantimentos tinham acabado. O homem gritou que Luke não o podia matar, porque as pessoas atrás dele iriam matá-lo. O tipo começou a estrangular o homem com uma das mãos e disse que os outros também se iriam juntar a eles em breve. Uma rapariga chamada Rox ficou perplexa e perguntou-lhe se ele tinha sido o único a fazer aquilo. Lucas justificou-se dizendo que estas pessoas eram fracas e por isso rapidamente lidou com elas. O jovem convidou a menina para o dormitório feminino. A menina não percebeu por que deveriam ir para lá. O tipo disse que todos os seus camaradas estavam ali reunidos. Numa das salas da administração havia muitos corpos pendurados. Um homem com uma máscara de ferro na cara disse ao capitão que a menina aparentemente fugiu. Caminhando entre os cadáveres, o rapaz encontrou uma rapariga que ainda estava viva. Depois ordenou que ela fosse retirada. Foi difícil para o rapaz baixar a rapariga enforcada. Depois de descer, começou a questionar a rapariga. Ao que ela respondeu que só precisava do seu consolo, pegando no chicote com as mãos, ele perguntou-lhe como estava. E com um forte golpe do chicote bateu na rapariga com toda a força, fazendo-a gritar. Depois disso, o rapaz perguntou-lhe como ela se estava a sentir. A menina rapidamente recuperou a consciência após o golpe e disse que agora se sentia ainda melhor. Michael perguntou quem levava todos os seus mantimentos. Sentada no sofá, a menina disse que era o diabo. O rapaz disse-lhe para dizer o nome dele e a rapariga disse o nome do rapaz. Nessa altura, todos se reuniam no dormitório feminino. Derek perguntou por que é que Luke veio e Rox disse que era o seu irmão. Havia uma grande ferida no corpo do tipo. E o tipo perguntou o que se passava com ele e pediu para lhe mostrar. O tipo começou a desenrolar o penso. Quando viu a ferida, o tipo percebeu logo que era de canibais e já havia vírus suficientes debaixo das unhas. Derek disse que precisaria de muitos medicamentos para se curar, mas neste momento foi difícil encontrá-los. Luke entregou um pacote de medicamentos e disse que isso deveria ser suficiente. Todos ficaram em completo choque sobre de onde ele os tirou. O tipo lembrou-se da sua vida passada e de que havia um homem cujo poder de combate era comparável a uma bomba nuclear humanoide. Derek disse que devia ao rapaz e perguntou-lhe por que vinha. Luke avisou a equipa que em breve iria começar um grande suor, e por isso todos precisavam de evacuar, devido ao calor extremo que levou ao rápido degelo dos glaciares. Uma rapariga na multidão gritou que isso era mentira. Era a colega de turma de Luke, uma rapariga importante. Vendo a mala do rapaz, perguntou-lhe se tinha alguma coisa para comer. Só ela quis descaradamente esticar as mãos para pegar na mala. O rapaz deu um estalo na cara da rapariga sem hesitar. Agarrando-lhe a bochecha, começou a gritar com o rapaz que ele não se atrevia a fazer aquilo. No meio da multidão, as pessoas começaram a dizer mal da rapariga. Ficou muito irritada com as pessoas e ameaçou o pai. A menina perguntou se isso era normal, ao que o rapaz respondeu que ela ia procurar o pai e não adiantava parar. A senhora fugiu do albergue dizendo que todas as pessoas são terríveis.
Michael agarrou calmamente a rapariga e pediu-lhe que lhe contasse onde estava Luke. Após a história sobre a evacuação, Luke foi para casa. Ligou o telefone, olhou para ele e pensou em esperar pela cobra-rei dourada. Um carro parou atrás do rapaz e uma rapariga começou a gritar lá dentro. Ao ouvir uma voz familiar, o rapaz virou-se a pensar na rapariga que tinha saído em busca do pai. Estava pendurada numa enorme corda esticada por um guindaste. Michael saiu do carro e disse que achava que o rapaz era um jovem com 3 cabeças e 6 braços. Olhando para o rapaz, Luke perguntou-lhe de onde era. Michael disse que tinha um presente para Luke enquanto caminhava até a bagageira. Abrindo um pouco o baú, Luke viu o que estava dentro dele, e estava cheio de monstros. Michael subiu para o porta-bagagens e perguntou se Luke estava pronto para morrer. Rox ouviu os sons e percebeu que vinham de onde Luke tinha ido. A rapariga disse a Derek para ficar quieto e decidiu verificar. Michael continuou parado no carro e a falar com Luke, alegando que tinha tido a oportunidade de salvar a rapariga. O rapaz respondeu que salvá-la não foi assim tão difícil, e a rapariga ficou logo feliz. Mas imediatamente Luke disse que havia um problema. A menina assustou-se e decidiu descobrir qual era o problema. Ela começou a gritar de raiva. Luke disse que não era digno de a salvar e que podia ligar para o senhor de quem ela estava a falar. Chris respondeu que era patético e ainda lhe guardava rancor por causa de alguma pequena ofensa. Afirmou que não precisava de esmolas dele e que ela própria poderia tratar disso. Luke reagiu com calma e disse que esperava que com o tempo ela se apercebesse. De repente, o sangue começou a fluir e a menina começou a chorar, implorando por misericórdia. Ela fez barulhos altos durante muito tempo, implorando perdão. Michael riu alto em resposta e disse a Luke para não se preocupar, pois iria conhecê-la em breve. Aconselhou-a a aplicar o pó em si mesmo, e depois disso todos os monstros começarão a obedecer-lhe. Luke percebeu que eram cinzas, e por causa disso os monstros iriam pensar que ele era um deles. Michael começou a tossir quando as cinzas lhe pousaram na garganta. Depois de tossir, ordenou imediatamente ao demônio que rasgasse Luke em pedaços. Os monstros começaram lentamente a aproximar-se do jovem. O tipo ativou o seu poder central e caiu no chão. Michael ficou chocado e pensou que Luke queria brincar com ele antes de morrer. Michael começou a perguntar como é que Luke se aproximou dele. De pé no carro, ficou feliz por o jovem estar cercado. Michael começou a gritar para os monstros o atacarem. Luke aproximou-se dele e disse-lhe para não se incomodar, porque era inútil. Depois os olhos de Michael encheram-se de raiva e perguntou-lhe o que queria dizer. Ao que o rapaz respondeu calmamente que já tinha acabado com os monstros. Michael ficou muito chocado com isso, com os olhos cheios de medo. Luke disse que nunca quis nada com o Federal Bureau of Evolution. Depois disto, o rapaz pegou no Michael pela cara e pediu-lhe que contasse quem o mandou vir buscá-lo. Depois de recusar, Luke explicou que não lhe podia salvar a vida. O tipo começou a puxar-lhe a cabeça com força e Michael simplesmente gritou alto de dor. No final, Luke puxou a cabeça para fora, juntamente com a coluna. Rox ficou chocada porque o problema foi resolvido rapidamente. Mas a forma como ele lidou com isso deixou-a ainda mais confusa. Depois, o Luke disse que na hora de lidar com esta coisinha, teve de se conter um pouco. Nesse momento, Jessica disse sozinha para não parar. Gotas de suor escorriam-lhe pelo rosto. Emitia sons de prazer que se ouviam por toda a sala. Jessica pediu para não a deixarem sozinha. A rapariga lembrou-se do rapaz com quem sonhou.